A lógica de Paulo. Seu rei mandou. Os injustos vão se safar? Olá, eu sou a Solange Lima e esse é o Estudo das Escrituras. Estamos estudando estes textos aqui. Romanos. Vamos entender a lógica de Paulo. Paulo estava falando para os judeus na carta aos Romanos e defendendo aquela tese sobre a justificação pela graça por meio de Cristo. E vindo dessa explicação, falando ainda de Abraão, Paulo fala que Abraão tinha 100 anos, mas ele creu numa promessa, como quem dizendo, não tinha nem expectativa, porque o homem já tinha 100 anos, mas ele creu sem vacilar, plenamente certo de que Deus é poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Por esta razão, isto lhe foi atribuído como justiça. E aí Paulo agora traz para o contexto deles. Primeiro ele mostra o passado, mostra a história, contextualiza com Abraão e traz para o presente. E fala, mas não só por causa dele, mas também por nós. Também por nossa causa essa justiça será atribuída, porque cremos naquele que ressuscitou dos mortos o Filho de Deus, a Jesus, nosso Senhor. E fala da causa e consequência da morte de Jesus. A causa, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. E a consequência, ressuscitado para a nossa justificação. E, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, diz Paulo, mas ele fala de mais uma glória, de mais uma esperança. Ele diz que nos gloriamos também pelas tribulações. Como assim, menino Paulo? Sim, porque Paulo entende que a tribulação é uma cadeia que ele coloca aqui. A tribulação, ela produz a perseverança produz a aprovação e a aprovação a esperança. E essa, ele conclui, essa é uma esperança que não causa decepção, ou seja, é uma esperança certa e não traz nenhuma decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através, por intermédio do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. E aí, a lógica de Paulo. Veja se faz sentido isso para você. A conclusão a que ele chega. Quando nós ainda éramos pecadores, devedores, Cristo deu a vida dele por nós. Por um justo, é possível que alguém desse a vida, mas ele não, ele deu a vida dele por injustos, por pecadores. E fala de uma prova do amor de Deus que nos foi dada. Deus não precisava provar nada, mas Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais seremos nós salvos por ele da ira. Paulo pensa, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, na lógica que Paulo entendeu e está transmitindo para os seus irmãos se nós éramos inimigos de Deus e a morte do seu Filho nos reconciliou com ele, muito mais agora que nós já estamos reconciliados, teremos vida. Faz sentido para você a reflexão de Paulo? E depois Paulo faz a comparação de Adão com Jesus. Jesus é reconhecido, é chamado como o segundo Adão. Paulo faz a seguinte comparação. Por meio de um homem, o pecado entrou no mundo. Antes da lei, o pecado já estava no mundo por conta de Adão. Mas, sem a lei, o pecado não era levado em conta. Não se tinha conhecimento desse pecado. Com a entrada da lei, e já dissemos que a lei traz luz ao pecado, revela o pecado, então agora esse pecado que entrou no mundo através de Adão começou a ser entendido, revelado. A dádiva gratuita de Deus não é como a transgressão, que no caso da transgressão, por causa da transgressão de um, muitos morreram. Mas a graça de Deus, a dádiva de Deus, por intermédio de um só homem, a saber, o Senhor Jesus, a sua graça é transbordada.
onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Salmos. Um salmo clamando pela justiça divina. O salmista está nesses primeiros versos que vamos estudar hoje, pedindo que Deus se vingue, clamando por um Deus vingador, e questiona até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão, até quando ficarão dizendo coisas arrogantes, se gloriando, dizendo que Deus não vai fazer nada a respeito, matam as viúvas, o estrangeiro, os órfãos, e nada acontece. Será que o injusto se safa? Esdras. Seu rei mandou. Ontem vimos que tinham mandado embargar a obra da reconstrução do templo e que os homens de Deus pediram para que falassem para o rei pesquisar nos documentos, nos registros, nos livros, que o rei Ciro havia decretado a construção do templo. E isso foi feito. E descobriram os documentos. E agora, seu rei Ciro mandou tocar a obra. Mas mandou tocar com gosto. Ele fez uma carta, um decreto, dando uma ordem expressa que não somente reconstruíssem o templo, que deixassem os homens voltar a reconstruir o templo, mas que também recebessem ajuda do tesouro real, proibiu que cobrassem impostos, mandou que restituíssem todos os utensílios, porque ele viu tudo isso escrito no decreto do rei Ciro, que o antecedeu. O rei Ciro deixou um documento muito bem detalhado falando dos tesouros, dos utensílios, de tudo o que agora Dario estava mandando pôr em execução. Proibiu aqueles homens de embargar a obra. E fez mais. Colocou ainda no decreto que o Deus que se fez habitar naquele lugar, Jerusalém, erga a mão contra todo e qualquer rei que ousar embargar esta obra. O rei mandou e assinou: eu, Dario, promulguei este decreto e que se faça cumprir. À risca. Dario mostrou ter um entendimento de que aquele povo cria em um Deus que realmente era poderoso, porque ele disse assim, erguendo o templo, reconstruindo tudo, eles poderão oferecer sacrifícios ao Deus do céu e orar pela vida do rei e da sua família. E então deram sequência à obra, o templo foi erguido, os homens de Deus foram encorajados pelo profeta Ageu, o profeta Zacarias, e seguiram a obra. Celebraram a Páscoa após a obra, fizeram uma grande festa, e agora, sim, chega na história Esdras. Apesar do livro ter o nome dele, só agora, no capítulo 7, é que é citado o nome de Esdras. Em que contexto? O rei Artaxerxes agora está no trono e mandou Esdras para Jerusalém. Lembra que nós comentamos aqui que quando o povo saiu do cativeiro e foi para Jerusalém, alguns ficaram, nem todos foram. Agora vai uma nova leva com Esdras. Ele caiu nas graças do rei Artaxerxes e ele fez uma carta autorizando Esdras a levar tesouros, a levar tudo o que o povo precisava para fazer, oferecer sacrifícios ao Senhor. Esdras veio da Babilônia e ele era um escriba. O escriba era alguém que conhecia a lei e se dedicava a ensinar a lei. E o rei deu a ordem para que Esdras fosse para Jerusalém e lá ensinasse a lei do Senhor para o seu povo. Obviamente, uma ação divina por trás disso. Esdras se dedicou a conhecer a lei do Senhor e dedicou a sua vida a ensinar esta lei. E não somente isso, mas também treinar pessoas para que dessem sequência a este trabalho de ensinar a lei do Senhor. E o rei ainda mandou que Esdras usasse da sabedoria que Deus deu a ele e colocasse magistrados, juízes que julgassem o povo que estava ali na beira do rio Eufrates, a oeste do rio. E um grande número de pessoas vai voltar com Esdras. Amanhã a gente vai ver a lista dessas pessoas que voltaram. Então, até amanhã, se Deus disser que sim.